Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 29 de outubro, sábado, desta 30ª semana do Tempo Comum, e hoje a Igreja nos permite celebrar a memória de Santa Maria no sábado. O sábado, por excelência, é um dia mariano. Segundo a tradição, no sábado santo, enquanto a fé havia se extinguido dos corações dos apóstolos, Maria preserva então a chama da fé em seu coração transpassado de dor, fazendo com que a Igreja estivesse viva no coração então desta pobre serva do Senhor. Por isso o sábado é, por excelência, dedicado a Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos 1, depois o versículo 7 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato dessa memória de hoje. Embora fosse mãe do Salvador, Maria percorreu o caminho da humildade e da incondicional obediência a Deus. Por isso, todos somos convidados a celebrar, cantando com Maria, nossa mãe, em nossa caminhada cotidiana. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, está neste grande contexto, então, do dia de sábado. Ainda dentro da liturgia de hoje, nós contamos com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, aonde o apóstolo vai dizendo, instruindo e falando sobretudo desta realidade de se entregar totalmente a Cristo e confiar plenamente nele. Ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. A vida só tem sentido no Senhor. O Salmo 41 tem como resposta: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma precisa ansiar o Senhor, ter sede dele. Sabe aquela inquietação do teu coração? Esse espaço só pode ser verdadeiramente preenchido com Deus da vida. O Evangelho, por sua vez, fala, portanto, do dia de sábado, dia do preceito para os judeus. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam.
Jesus percebe, naquele contexto, como os convidados iam escolhendo os primeiros lugares para a festa do casamento. Daí, na verdade, os primeiros lugares ali para aquela refeição. E Jesus utiliza então uma história, uma parábola, o cenário do casamento. E ele diz: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe os primeiros lugares, pelo contrário, vá para os últimos, porque talvez o primeiro lugar possa estar ocupado ou reservado para alguém mais importante do que tu. Por isso, procure, em outras palavras, o Evangelho nos assegura isto: um caminho de humildade, um caminho daquele que se rebaixa, daquele que se faz pequeno, para se fazer grande no reino de Deus. Evidentemente, não devemos buscar o caminho da humildade simplesmente para angariar, de fato, um reconhecimento diante do reino dos céus. Mas é necessário, como criança, imitar aquele que amamos, o Salvador, o Senhor da nossa vida, aquele por qual fomos criados. Assim como o filho imita o pai, devemos nós também imitar aquele que nos salvou. Por isso, este caminho de humildade, de fato, fora vivenciado por excelência, primeiramente por Deus, ao se encarnar, assumindo a nossa condição humana, exceto o pecado, se deixa ferir por amor a cada um de nós. Mas nós também não podemos nos esquecer desta criatura bela, desta que é, dentre todas as criaturas, a mais bela, a mais santa, a mais humilde, Maria Santíssima. Sendo mãe do Salvador, escolheu de fato a humildade, ser pequenina e levar os corações ao seu Filho Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor esta graça, que possamos nos fazer pequeninos como crianças para alcançarmos verdadeiramente o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.